associadas em suas fichas de notificação. Com isso, o Estado, infelizmente, totaliza 234 mortes pela Covid-19. Com relação à testagem dos profissionais de saúde, que é um dos compromissos da Secretaria Estadual de Saúde, esses profissionais com sintomas de gripe, nós já confirmamos 984 casos da Covid-19 e outros 684 casos foram descartados. Lembrando que as testagens abrangem os profissionais de todas as unidades de saúde, muitos deles da rede pública, outros da rede privada e alguns que trabalham tanto na rede pública quanto na rede privada. Bom, como todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos dirigir aqui nessas coletivas, nós gostaríamos de concluir fazendo um apelo à população pernambucana diante do que nós temos visto em relação ao índice de isolamento social que tem caído em nosso estado. Isso nos traz uma grande preocupação, um temor sobre a consequência dessa redução do isolamento social para todos. Então, apesar de todos os esforços que o governo tem feito, que o nosso governador Paulo Câmara tem determinado no sentido de ampliar a nossa capacidade de atendimento, dotar a rede pública de uma estrutura para combater os efeitos do coronavírus, a gente sabe que todos os modelos matemáticos apontam para uma curva mais íngreme, para um aumento do número de casos e, consequentemente, um aumento do número de mortes, se a gente não fizer o isolamento social mais adequado. Nós estamos praticando um isolamento social na casa dos 50%, quando o ideal seria um isolamento social na casa dos 70%. E este isolamento social moderado, que nós estamos conseguindo praticar, ele resultará numa curva mais acelerada, mais íngreme de crescimento da epidemia e certamente no maior número de óbitos em nosso estado e em nosso país, infelizmente. Então, nós estamos hoje já com uma ocupação de 99% dos nossos cerca de 300 leitos de UTI já disponibilizados. Esse número impõe uma situação crítica que já coloca algumas pessoas na fila, aguardando por mais tempo do que deveria por um leito de UTI. Então, realmente é muito preocupante a situação e nós precisamos entender que, apesar do esforço, todos os dias se abrem novos leitos, há um esforço enorme em relação a isso. Mas aquele passo que nós estávamos à frente da epidemia, hoje não existe mais. Nós já estamos alinhados, epidemia e leitos, e isso é bastante preocupante na medida em que nós não estamos praticando o isolamento social ideal. Então nós apelamos mais uma vez à população pernambucana para que a gente possa reforçar os cuidados, tanto de higiene, quanto de etiqueta respiratória, quanto evitar sair de casa se não for extremamente necessário. Nós precisamos proteger a nossa saúde, proteger a saúde daqueles que a gente gosta, e isso se dá praticando essas recomendações que são feitas pelas autoridades de saúde, pela Organização Mundial de Saúde. A doença, a Covid-19, ela tem uma taxa de letalidade 10 vezes maior do que a última epidemia que nós enfrentamos aqui, que é a epidemia de H1N1 em 2009. Então, essa situação requer de todos nós um compromisso com este enfrentamento, tanto por parte do governo do estado, da prefeitura da cidade do Recife, temos procurado fazer nosso papel, mas também de cada um de nós, de cada uma pessoa que compõe a população de Pernambuco. Doutor Jailson, para suas considerações iniciais. Que serão breves, doutor André, porque eu acho que tudo de mais importante já foi dito, talvez aqui fazer apenas um recorte da cidade do Recife. A cidade do Recife chega a 1.399 casos confirmados e uma marca triste e importante de 100 mortes no município do Recife. Essas mortes distribuídas em todas as regiões da cidade.
a despeito, como o doutor André falou, de todos os esforços, inclusive do esforço feito hoje na entrega, né, para a população de uma obra que foi feita em 27 dias. São 420 leitos totalmente dedicados à Covid-19. Desses, 100 leitos serão dedicados, são leitos de UTI a serem dedicados à Covid-19. E, naturalmente, a obra está construída, as estruturas estão montadas, os equipamentos, em grande parte, já adquiridos, já tem a possibilidade de abrir leitos, mas é preciso que as pessoas entendam que não se coloca um leito como esse em operação do dia para a noite. Um hospital novo precisa de um tempo para que as equipes sejam treinadas, se finalize a questão do treinamento das pessoas, da própria seleção dessas pessoas, para que elas se ambientem naquele novo espaço e esses leitos possam então estar em plena operação. Então já temos Recife participando do esforço aí junto ao Estado, 274 leitos ativos, 159 leitos de UTI, e isso a partir do momento em que o Hospital Provisório dos Coelhos, este que me referi hoje, que é o maior hospital jamais construído pela Prefeitura do Recife, feito em apenas 27 dias, possa, muito em breve, né, já a partir da próxima segunda-feira, começar a atender pacientes, exatamente porque eu explicava essas necessárias providências para que se possa montar não só os equipamentos, mas também todas as pessoas trabalhando nesse ambiente. A meta da Prefeitura do Recife, até o final de abril, é concluir a construção de 1.200 leitos, cerca de 1.200 leitos, doutor André, e cerca de 400 leitos de UTI, e nós estamos, a cada dia, como o senhor falou, buscando aumentar, incrementar a cada passo novos leitos para participar desse esforço. Então, naturalmente, quando se fala da questão da ocupação de leitos, é uma ocupação que já está numa zona crítica, e é por isso que, se não houvesse novos investimentos, tanto pela Prefeitura do Recife como pelo Governo do Estado, nós já estaríamos numa situação de absoluto colapso. Então é importante que se diga isso. Isso não acontece neste momento porque há um esforço ainda de construção, de implantação, de ativação de leitos, especialmente leitos de UTI, mas também leitos de enfermaria. Então acho que esse é o principal recado do dia de hoje. Dizer como serviço, né, que mais doses da vacina contra a gripe, a vacina contra a influenza, chegaram ao Estado através do Ministério da Saúde. Então nós retomaremos a partir da quarta-feira aqui em Recife a vacinação também. Nós em 150 postos de saúde da Prefeitura do Recife, embora tenhamos batido a meta de vacinação dos idosos, também vacinaremos idosos e profissionais de saúde, além das novas profissões e, por exemplo, detentos e funcionários do sistema prisional, as pessoas que têm doenças crônicas não transmissíveis, que tenham receita médica de vacinação, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medida socioeducativa, enfim, as forças de segurança e salvamento, portuários, caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo, porque assim define o Ministério da Saúde. Por fim, falar da sanitização. Nós chegamos à marca de 10 mil visitas, doutor André, no último sábado, 10 mil visitas dos nossos agentes de saúde ambiental. São 130 profissionais de saúde ambiental e controle de endemias que têm feito essas ações ao longo da cidade, em mais de 200 pontos, por exemplo, de unidades de saúde. E, claro, não poderia deixar de reforçar aquilo que é o mais importante da mensagem de hoje. Se nós não tivéssemos tomado precocemente, o Estado e a Prefeitura, medidas de isolamento social, certamente estaríamos aqui discutindo um colapso, primeiro já estabelecido, e números muito superiores ao que vemos hoje. Recife e também o Estado de Pernambuco estão ranqueados nos primeiros lugares do índice de isolamento social do país. Isso é uma notícia boa, que parte dos recifenses, dos pernambucanos, estão aderindo às medidas de isolamento social, mas essa, como o doutor André falou, ainda está distante daquilo que seria o ideal e o necessário. Então fica aqui o apelo, mais uma vez, para que as pessoas possam fazer o seu papel nesse momento de salvar vidas ficando em casa.
Bom, vamos às perguntas de hoje. A primeira pergunta de hoje é de Angélica Tasso, da TV Globo. Tivemos um domingo registro em 11 cidades do interior que até então não tinham pacientes com Covid-19. São cidades pequenas que já têm dificuldades em tratar seus pacientes. O secretário André Longo disse que há previsão de instalação de estruturas provisórias com leitos para Covid-19 no interior. Quando e onde essas vagas estarão disponíveis? Bom, inicialmente dizer que o nosso sistema único de saúde ele se estrutura a partir de uma regionalização. Pernambuco tem 4 macro-regiões. A primeira é a região metropolitana, que se fala mais nela nesse primeiro momento, porque é aqui que está o epicentro da epidemia no estado. 80% dos casos estão concentrados aqui, não só no Recife, mas em toda a região metropolitana. E é natural que haja uma expansão da Covid-19 para o interior do estado. A gente tem visto que pelo mapa que isso segue um fluxo da BR-232, né, na disseminação dos casos. É fato que nós precisamos estruturar melhor as outras 3 macro-regiões, a segunda macro-região com sede em Caruaru, a terceira macro-região com sede em Serra Talhada e a quarta macro-região com sede em Petrolina. Já a partir de iniciativa, né, e determinação do governador Paulo Câmara, nós já abrimos 100 leitos no interior do estado, sendo 41 desses leitos de UTI, outros leitos são de estabilização, né, com estrutura para que você possa estabilizar o doente até que ele possa ser transferido de forma adequada para um hospital regional ou para a capital, para algum hospital de referência. É certo que a regulação, né, de leitos, ela está se fazendo no sentido de colocar o doente com a melhor condição que ele possa ter, né, seja naquela unidade, seja numa unidade de referência. Então esse é um trabalho contínuo da regulação que precisa ser ampliado. Inclusive nós estamos ampliando a nossa central de regulação de leitos, estamos dobrando a capacidade dela essa semana, né, inclusive com novas instalações, com novos equipamentos e com a nova central que vai poder, telefônica, que vai poder ampliar esses esforços. Então estão previstos investimentos e ampliação através de hospitais anexos aos hospitais sede dessas macro-regiões. Nós temos uma previsão de ter, por exemplo, na segunda macro-região em Caruaru, inclusive o edital para o hospital de campanha está hoje publicado. Nós devemos ter nos próximos 15 dias, e aí um projeto desse de hospital de campanha, ele demora em torno de 15 a 20 dias para ser colocado em operação. Mas, por exemplo, em Caruaru, nós estamos utilizando já a estrutura do Mestre Vitalino. Nós já temos 20 leitos de UTI instalados, temos a previsão nos próximos 10 dias de colocar mais 10 leitos de UTI no Hospital Mestre Vitalino. A estrutura toda na segunda macro-região vai prever, quando tiver completamente instalada, 176 leitos dedicados à Covid-19 em Caruaru e mais 80 leitos dedicados à Covid-19 em Garanhuns, que compõe a segunda macro-região do estado. Na terceira macro-região do estado, nós devemos estar entregando até o final do mês uma antecipação, parte da estrutura do Hospital do Sertão, o Hospital Eduardo Campos, com 56 leitos, será entregue, será administrado pela organização do Tricentenário. Então ali será a base para que a gente possa começar a atender os casos da região do Sertão Central, em Serra Talhada, e também a previsão, nos próximos dias, de lançar um edital para mais 100 leitos de um hospital anexo a esse Hospital Eduardo Campos, totalizando para aquela região ali, compromisso do governador do estado, de a gente ter em torno de 150 leitos, né, dedicados à terceira macro-região do estado. Isso também, a nossa perspectiva é dos primeiros 15 dias de maio, a gente está estruturando isso. E também em Petrolina, também na quarta macro-região do estado, cuja sede é Petrolina, nós temos investimentos na região do Araripe, com a previsão de pelo menos 50 leitos novos em Araripina, sendo 10 de UTI, e pelo menos 30 novos leitos de UTI em Petrolina, com também um hospital de campanha que deverá ser
erguido anexo ao Hospital de Urgências e Traumas. Nós estamos em negociações com a reitoria da Univasf, que administra o Hospital de Urgências e Traumas, e também em parceria lá com a Prefeitura Municipal, para que a gente possa montar um complexo junto ao Hospital de Urgências e Trauma, e também ampliando os serviços da nossa unidade de pronto atendimento em Petrolina, sem falar na contratação de leitos privados junto ao Neurocárdio e ao Hospital Memorial em Petrolina, dotando aquela região de pelo menos 200 novos leitos para ajudar no enfrentamento à Covid-19. Aí eu estou me referindo à 4ª macro-região de saúde no estado. A pergunta agora é de Carlos Madeiro, do UOL, que já foi parcialmente respondida pelo senhor, doutor André. Ele pergunta o seguinte: em Caruaru, já há muitos pacientes com Covid-19 que seriam da região metropolitana do Recife. Queria saber se esse fluxo de pacientes está seguindo essa ordem da capital para o interior e se confirmam que há dificuldades de leitos e UTIs no Recife para a Covid-19. Bom, dificuldade de leitos é uma realidade. Nós não escondemos isso de ninguém. Toda vez que um sistema de saúde tem mais de 85% de seus leitos ocupados, você entra numa zona de criticidade, né, onde você precisa fazer o melhor manejo possível desses leitos. Eventualmente, vai leito da capital para o interior, como o fluxo normalmente é do interior para a capital. Então, hoje, por exemplo, nós pegamos um dado de hoje, 26% dos pacientes que estavam em atenção no Hospital Mestre Vitalino, eles tinham origem na região metropolitana do Recife. Isso é natural, do mesmo jeito que os hospitais do Recife, por vezes, estão com pacientes do interior do estado. Isso depende da complexidade de caso. Às vezes você pode ter um paciente com uma situação que precisa de uma enfermaria, que você não tem aquele leito de enfermaria, por exemplo, na cidade dele, ele vai ser deslocado para outra macro-região. Isso é natural dentro do processo de regulação de leitos, a partir das necessidades, das demandas e das ofertas existentes naquele momento em que a gente está fazendo o processo de regulação, que é extremamente dinâmico. A pergunta agora é de Rosália Vasconcelos, do Diário de Pernambuco. Soubemos de filas em frente ao Hospital Alfa e suposta lotação dos leitos. O que explica isso? Como está sendo o preenchimento dos leitos nesta unidade da Covid? Lá recebe os pacientes doentes de outros hospitais ou está tendo atendimento na base, quando o paciente procura direto a unidade de saúde? O que o Estado está fazendo para resolver essa situação em frente ao Alfa? Bom, felizmente a fila em frente ao Alfa é uma fila para empregar pessoas no Alfa. O ideal é que a gente pudesse evitar a fila, mas há uma demanda por serviço, né, e a gente está fazendo as contratações, buscando fazer isso ao máximo pela internet. O Alfa não atende paciente na sua porta, ele não tem uma porta aberta, ele só... Alô, Nação Forzeira, aqui quem fala, amigo Batista, pela Central de Regulação de Leitos do Estado. Então, não vai ter atendimento direto na porta dos nossos hospitais de referência. Isso vale para o Alfa, isso vale para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, isso vale para as nossas grandes referências estaduais. O atendimento deve ser buscado nas unidades de pronto atendimento, nas policlínicas, no caso aqui da capital, né, nos hospitais municipais e nos hospitais regionais, para depois ter a linha de desencadear o fluxo da regulação para que desencadear o fluxo da regulação para que chegue até o Alfa. Bom, espero ter explicado. Infelizmente tem fila, não era para ter, a gente não quer fila nenhuma nesse momento, mas essa fila na porta do Alfa é uma fila para contratação de pessoal para o serviço. A pergunta agora é de Fabiane Assunção, da TV Jornal. O presidente disse hoje que esta será a última semana de isolamento social no Brasil. Como se posiciona o governo de Pernambuco diante de tal afirmação, sabendo que é preciso lidar agora com um novo ministro da Saúde? Bom, a gente espera que no Ministério da Saúde continue a imperar uma linha técnica, uma linha que possa conduzir as pessoas com segurança, com saúde, ao processo de retomada que todos nós queremos, mas que terá que ser adiado até que a gente tenha uma condição de segurança. Trata-se de mais um arroubo, né, infelizmente, né, da liderança da República,
que a gente lamenta e que Pernambuco certamente, através do seu governador, que tem sido altivo, tem sido coerente, correto, apoiando as recomendações sanitárias, não seguirá, porque trata-se de um comportamento que não condiz com a realidade que nós enfrentamos em Pernambuco e no Brasil. Pergunta enviada pela redação da Rádio Jornal. Algumas cidades do estado estão com taxas altas de letalidade em relação ao número de habitantes. E aqui eles citam São Lourenço da Mata, 20,59%, Cabo, 40,74% e Paudalho, 50%. 10 casos confirmados e 5 mortes. Alguma atenção especial será dada a essas cidades? Bom, veja, a gente já falou muito sobre letalidade aqui, né? Essa taxa de letalidade, ela tem um viés, né, de estar superestimada, na medida em que você só está avaliando os casos com maior gravidade que chegam dessas localidades. Então, nós, para fazer a avaliação de letalidade, precisávamos ter uma ampliação de testagem, né, para testar também casos leves. Para cada situação dessa, né, que você se configura em casos graves, você tem um conjunto de 6 a 7, algumas até falam em 8 vezes, o número de pessoas que verdadeiramente teriam a Covid-19. Então é de se esperar que a taxa de letalidade seja bem mais baixa. Mas chama a atenção sim para já um espalhamento, né, da Covid-19 para o interior do estado. A gente vem dizendo isso. É inevitável que chegue a todas as regiões do estado, vai chegar com algum grau de mortalidade, né? Essas pessoas precisam estar atentas. Nós nunca dissemos em contrário que a Covid-19 vai chegar a todo o interior do estado em tempos diversos àqueles em que nós estamos vivenciando aqui na região metropolitana. Então é de se esperar sim, é preocupante sim, e as pessoas precisam ficar atentas, porque no mapa onde a gente acompanha os índices de isolamento social, é lamentável que haja um relaxamento muito maior no interior do estado, talvez alimentando aquela falsa expectativa que eu já me referi outras vezes aqui, de que a doença vai ficar só aqui na capital e na região metropolitana, o que não condiz com a realidade, com os estudos e os modelos que nós temos estudado junto com outros especialistas, epidemiologistas, sanitaristas aqui no estado de Pernambuco. 2 perguntas agora são relacionadas ao mesmo assunto. A primeira é de Cíntia Leite, do Jornal do Comércio. Como está a distribuição hoje, em números e por área de atuação, medicina, enfermagem, fisioterapia, dos profissionais de saúde testados para a Covid-19? Por área de atuação, quantos já foram testados e quantos positivaram? Priscila dos Santos, da Folha de Pernambuco. Quantos profissionais de saúde estão afastados por suspeita de Covid-19 na rede estadual? Qual o impacto disso no quadro? E como está sendo adequado o atendimento enquanto os profissionais estão afastados? Bom, inicialmente dizer que Pernambuco foi o primeiro estado do país a ter um protocolo de testagem e afastamento profissional, né, para esses profissionais de saúde. Então, nós definimos com muita clareza, né, quais as situações em que o profissional deve se afastar, as condições, ele deve reportar para o seu chefe e toda vez que tiver algum sintoma, ele precisa se afastar e precisa preencher a ficha lá para que haja a testagem profissional. Nós estamos tentando dar uma dinâmica, né, melhor para esse processo. Temos procurado testar de forma prioritária, tanto que nós hoje já testamos, pelos últimos dados aqui, mais de 1.500 profissionais. Foram, na verdade, 1.668 profissionais, dos pouco mais de 2.000 notificados até hoje. Lembrar que a rede estadual de saúde tem mais de 25 mil profissionais, só a rede estadual, fora as redes municipais e fora aqueles profissionais que trabalham na rede privada. Então a gente está falando de um conjunto muito amplo de profissionais, mas nos preocupa sim, porque cada profissional desse, por vezes, impacta mais de uma escala de trabalho, escala de trabalho do Estado, escala de trabalho do município, escala de trabalho do setor privado, e impõe uma reposição. Queria dizer para a Cíntia que nós estamos nos esforçando, viu, Cíntia, para tentar trazer uma informação mais clara
em relação aos números de profissionais. Só que muitos deles não têm preenchido na hora da notificação a sua condição. Sou médico, sou enfermeiro, tal. Então a gente está tendo que fazer cruzamento todos os dias com um banco de dados que nem sempre a gente consegue encontrar com facilidade. Então, às vezes, o profissional não é do Estado, mas ele notificou e a gente não tem dificuldade, então a gente tem que pedir ao Recife. A gente está vendo se consegue montar um banco de cruzamento com os conselhos profissionais. Estamos tentando ver se estruturando isso na secretaria. Então a gente ainda não tem condição de dizer, por exemplo, desses aí, 800, quase mais de 800 a gente não tem uma definição clara. Mas do que a gente tem definição clara, a gente tem 43 médicos, 42 técnicos de enfermagem, 31 enfermeiros. Deixa eu botar o óculos aqui, desculpa aqui. 6 técnicos de laboratório, 4 biomédicos. Então ainda é um número pequeno em relação ao conjunto completo. Então a gente está tendo que fazer alguns cruzamentos. A gente tem compromisso em dar essa informação tão logo a gente possa ter com confiança na informação desses dados. Eu não sei se respondi tudo, Evaristo, e deixa-me ver. Jair, quer ajudar aí? Você pegou alguma coisa? É isso, veja, como está sendo adequado o atendimento. O governador Paulo Câmara, da mesma forma que o prefeito também lá no Recife, nós fizemos contratação. Então, o que é que nós fizemos? Nós previmos, tanto para ampliação quanto para reposição, a gente usou um cálculo de 20% da força de trabalho. Veja, nós temos 25 mil profissionais em atuação e nós chamamos, tanto por concurso como por seleção, 5 mil profissionais. Então, efetivamente, nós estamos tentando fazer essa reposição. Isso tem, por vezes, penalizado a abertura de leitos, porque um profissional que estava planejado para ampliar o número de leitos de UTI, por vezes ele está tendo que ser utilizado para cobrir a equipe de leito que já existia. É fato, está acontecendo todos os dias. Às vezes até a gente passa um número de leito de UTI que ia ampliar naquele dia, é nossa expectativa, mas isso acaba não acontecendo na ponta, porque um UTIsta faltou, porque acabou sendo notificado por estar com sintoma gripal. A gente não conseguiu botar naquele dia um outro, só consegue botar no outro dia. Então isso tem sido de um dinamismo muito grande e nós temos feito um acompanhamento, buscado fazer esse acompanhamento o máximo em tempo real para poder fazer essas substituições e não ter prejuízo naquilo que hoje é fundamental para a gente, que é a abertura todo dia de leito, porque só isso salva vidas, só isso impede que a fila seja retroalimentada, que as pessoas fiquem mais tempo do que deveriam aguardando um leito de maior complexidade ou mesmo um leito de enfermaria. Esse tem sido já a nossa batalha diária, junto com todos os profissionais da regulação, nessa construção. Jair, quer falar um pouco? Eu acho que em cima das perguntas de Cíntia e Priscila, nessa linha do que o doutor André está colocando, vejam bem, é mais uma razão para que as medidas de isolamento e distanciamento social sejam realizadas. Porque se há um importante componente dessa luta e da questão da eventual sobrecarga, ou mesmo colapso do sistema de saúde, ele tem um aspecto que é estrutural da quantidade de leitos de UTI, de respirador, e naturalmente tem um segundo aspecto de recursos humanos, que se todos os recursos humanos, e aqui a gente fala de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, adoecem no mesmo tempo, né? Além de alguns desses profissionais poderem ter formas graves, precisarem eles mesmos terem seus tratamentos realizados, e com risco, inclusive, também, como na população geral, de desfechos como o óbito, é fundamental que a gente possa preservar essa força de trabalho, né? E à medida em que as pessoas vão se recuperando, elas possam voltar a atuar no sistema de saúde. Então, todo esse aspecto de planejamento, de reforço das equipes, Recife também, né, já mobilizou mais de 700 profissionais de saúde, também tem feito novas seleções simplificadas nos hospitais provisórios, que já são, na verdade, administrados por organizações sociais. Eu falei do Hospital da Aurora, Provisório da Aurora, pelo Hospital de Câncer de Pernambuco, sobre o hospital que hoje foi lançado
com 420 leitos nos Coelhos, será administrado pela Fundação Professor Martiniano Fernandes, que é ligada ao IMIP, que fica ali bem pertinho, do outro lado da Rua dos Coelhos, em relação a esse hospital. Esse volume de profissionais que nós estamos falando aqui vai superar, nos 3 hospitais provisórios, mais de 2.000 novos servidores ou profissionais de saúde trabalhando, profissionais de modo geral, trabalhando nesse serviço. Então, é fundamental que, além de preservar o isolamento social para que a gente possa se organizar e estruturar leito, que também os profissionais de saúde possam ter essa reposição ser possível, porque se muitos adoecem ao mesmo tempo, também fica fortemente comprometido o esforço de ampliação de leitos. Vamos seguir com a pergunta de Irce Falcão, do portal Folha de Pernambuco. Conversando com profissionais da saúde, alguns relataram não terem feito exame após o fim dos sintomas antes de retornarem ao trabalho. Como está sendo feito o processo de retorno para garantir que ocorra com segurança e quantos profissionais da saúde já retornaram às atividades? Bom, já entre os 100 recuperados já retornaram 43 profissionais de saúde. Não há uma recomendação formal para fazer testagem de nenhuma categoria ou de nenhum tipo de... nenhuma pessoa, na verdade, né, após os 14, 17 dias, até porque há uma baixa sensibilidade dos testes que a gente tem hoje, principalmente os testes rápidos. Então é de se esperar que, feito o afastamento, né, do profissional, ele espere os 14 dias, né, que tem, né, e normalmente a gente espera, após esse período, que você tenha pelo menos 72 horas sem sintoma. Se ele chegar ao 14º dia, 15º dia, já com 72 horas sem sintoma, ele já estaria liberado, né? Se ele chega ao 14º ou 15º dia ainda tem sintoma, é melhor esperar, né, que ele fique sem sintoma. Então a segurança hoje é muito dada pela questão clínica. Infelizmente, nós não temos como confiar para a volta ainda do profissional na questão do exame. Se Jailson quer complementar, Jailson, veja aí, você que... Eu acho que só, lembrando 2 aspectos. Primeiro é que o tempo de transmissão de uma pessoa, e o profissional de saúde não seria diferente, ele é geralmente mais curto, mas ele pode chegar até 14 dias. Né? Em casos raros, esse tempo de transmissão pode se prolongar além de 14 dias. Mas se depois do 14º dia são guardadas 70, e a pessoa ainda está sintomática, 72 horas depois, né, mesmo depois do 14º dia, é muito improvável que, mesmo que tenha algum sintoma residual, essa pessoa esteja transmitindo. Então é muito improvável. Então é muito improvável que depois do 14º dia a pessoa ainda esteja transmitindo. Então se dá ainda uma margem de segurança para esse retorno. E lembrando também o seguinte, a detecção pelo teste do chamado RT-PCR nesse período, após o 14º dia, quando ela acontece, ela também não quer dizer obrigatoriamente que aquela pessoa está transmitindo o vírus. Então é importante lembrar disso tudo para que o protocolo que foi desenhado com muita responsabilidade pelo governo do estado, que a prefeitura segue, possam ser feitos de maneira tranquila e segura para que a gente possa garantir o retorno dos profissionais à linha de frente, afinal de contas são tão importantes nesse enfrentamento à Covid-19. As próximas 2 perguntas são relacionadas ao uso de máscaras. Pedro Alves, do G1. Mais da metade das capitais brasileiras decretaram o uso obrigatório de máscaras para trabalhadores dos serviços essenciais que continuam saindo de casa porque precisam. O governo pretende, ao menos, recomendar o uso, determinando as empresas que forneçam esses equipamentos. E Emília Lucena, da Rádio Folha FM. Ainda estamos vendo grandes aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal e lotéricas. Como e quando esse problema será resolvido? Não seria o caso do governo adotar a obrigatoriedade do uso de máscaras? Nosso especialista em máscara é o Dr. Jailson. É interessante como o Dr. André me faz especialista em vários assuntos. Ele aqui fica, já sou virologista, entre outros. Mas o assunto é muito sério. Nós temos dito repetidas vezes a nossa preocupação, temos aqui compartilhado da nossa preocupação com o uso indiscriminado de máscaras, que são melhor utilizadas e estão bem indicadas entre pessoas que têm sintoma e profissionais de saúde no uso das suas, na atividade profissional.
Isso é bastante fundamentado. Com o passar das últimas semanas, a Organização Mundial de Saúde, embora reconheça não haver evidências muito fortes, muito robustas, no sentido de estimular o uso de máscaras para a população geral, a Organização Mundial de Saúde tem começado a se posicionar na direção de permitir que seja recomendado o uso de máscaras pela população geral. E esse uso de máscaras pela população geral teria, entretanto, que ter alguns cuidados importantes. Primeiro, usar máscaras feitas de tecido, né? com várias camadas de tecido, de maneira que elas possam ser bem utilizadas, elas possam ser respiráveis. É fundamental que a pessoa não se sinta sufocada ao usar essas máscaras de tecido. E elas devem ser feitas de uma maneira a que os usuários sejam treinados, as pessoas possam ser treinadas a usar a máscara, para que colocar a máscara adequadamente, usá-la adequadamente, descartá-la no caso adequadamente ou lavar com frequência no caso adequadamente. Então, se é para usar máscara, se for para usar máscara, todo um cuidado de como esse uso deve ser feito precisa fazer parte dessa orientação. Primeiro ponto. Segundo ponto, o uso da máscara jamais vai substituir aquilo que é o essencial do cuidado com as mãos. Porque mesmo a máscara, a gente falou repetidas vezes, se a pessoa não tem o hábito de usar ou se usa de forma errada, pode ser um instrumento de autocontaminação ou da contaminação do próximo. Então, é fundamental, mesmo que se use máscara de tecido, por exemplo, que se faça a lavagem das mãos e o uso do álcool gel. Então, acho que essa é a situação em que estamos no momento. Então, fortalecendo aqui a Organização Mundial de Saúde, que é quem avalia todas essas evidências no mundo inteiro e pode apontar para experiências de sucesso, parece, a partir de agora, começar a apontar para a direção de recomendação do uso de máscaras pela população geral. Agora veja que na pergunta conta a questão da experiência nas filas de espera de um determinado banco, da Caixa Econômica, das lotéricas. E a Prefeitura do Recife fez um decreto específico, colocando a responsabilidade para estas instituições organizarem suas filas dentro e fora das agências. Por quê? Veja como aqui há um risco. O uso da máscara, nesse caso aqui, ele não seria suficiente para evitar o risco de contaminação. Então é fundamental a lavagem de mãos, o álcool gel e o distanciamento. Esse cuidado no distanciamento também é algo muito importante. Então é preciso ter cautela. No caso das agências bancárias, por exemplo, a Prefeitura do Recife tem feito multas das agências que não tomaram as providências para se organizar, numa medida de tentar coibir essa transmissão. Mas, de uma maneira geral, é fundamental não esquecer também de que as máscaras profissionais, digamos assim, tanto aquelas que são utilizadas como barreira respiratória, chamada N95, ou bico de pato, ou a máscara cirúrgica, essas devem ser reservadas para uso pelos profissionais de saúde, considerando o seguinte: no mercado mundial há uma grande dificuldade de se adquirir essas máscaras. Então é fundamental que haja a priorização dessas máscaras para quem de fato precisa delas. E, como eu falei, a Organização Mundial de Saúde está caminhando na linha de recomendar o uso de máscaras de tecido para a população geral, desde que cada daquilo que eu disse seja feito. E por fim, não deixar de dizer o mais importante: jamais imaginar que o uso da máscara vai substituir o isolamento e o distanciamento social. Esse é o ponto principal. Se tiver que usar máscara, usar de forma correta e em situações essenciais apenas, sem prejuízo do isolamento social, que é o que todas as evidências no mundo inteiro demonstram, não só que salva mais vidas, mas que também ajudam os países que adotaram essas medidas a saírem mais fortalecidos nas suas economias ao final do processo da pandemia. Bom, perfeito. Acho que o Dr. Jailson resumiu bem. Essa é a nossa posição, com todas essas preocupações. A gente não vê como uma má ideia que as pessoas que desempenham atividades essenciais e precisam sair de casa possam colocar uma máscara com essas características que o Dr. Jailson colocou. Então essa também é a nossa posição como governo do Estado. Nós estávamos acompanhando a posição da Organização Mundial de Saúde, que nesse aspecto em especial, o Ministério tinha flexibilizado isso um pouco antes. Alguns estados flexibilizaram acompanhando o Ministério. Nós estávamos acompanhando a OMS. Na medida que a OMS muda ou aponta para uma direção também
no sentido de reconhecer que não é uma má ideia, né? Veja que não há uma empolgação nesse processo, porque faltam mais bases científicas para isso, né? Mas não há uma empolgação com isso, porque a gente acredita que muito melhor do que isso é não fragilizar o isolamento social. Mas se você tem a necessidade de sair, ou se você executa uma atividade essencial, né? Isso sim pode ser apoiado com o uso da máscara. Acho que esse é o resumo, né, do que nós pensamos a respeito de máscaras aqui. A última pergunta foi enviada por Keto Ligóis, da Universitária FM. O isolamento social recomendado não tem surtido efeito em dezenas de comunidades da região metropolitana. Que tipo de ação deve ser feita para garantir esse isolamento? Pergunta tanto para o senhor, doutor André, quanto para o doutor Jailson. Bom, nós temos apoiado, né, buscado, né, apoiar, né, com uma série de ações essa questão do isolamento, né, tanto ações educativas, de orientação, com apoio fundamental dos órgãos de imprensa, que tem reforçado essa mensagem fortemente. Quem assiste televisão, quem escuta rádio, quem vê os jornais, vê do grande esforço que todos os órgãos de imprensa têm feito. A gente também procurando passar a mensagem sanitária da importância disso, dos impactos negativos que tem a falta do isolamento sobre o número de casos, sobre o número de óbitos, sobre fila de espera por leito. Isso tudo está mais do que bem demonstrado, né? Não tem mais muito o que a gente fazer. Agora, uma ação mais coercitiva, mais forte, até tem sido feita. Circulou um vídeo nesse final de semana de uma pessoa que confrontou a autoridade policial na Avenida Boa Viagem, querendo fazer de toda forma uma infração sanitária, né? E aquilo, infelizmente, tem apoio, né? Quem viu uma manifestação que foi feita na frente do quartel, lá na BR, aquilo ali é uma afronta completa às normas. Assim, a gente fica perplexo, né, com esse tipo de situação. Mas assim, eu já disse isso aqui, é impraticável fazer um lockdown ou uma quarentena mais forte ou um processo, né, mais intenso sem apoio do governo federal, com a mensagem dúbia que é passada pelo governo federal, em especial pelo presidente da República. Então, nesse aspecto, e sem o fundamental apoio das Forças Armadas, que obviamente precisam de acordo da presidência da República ou do conjunto. Então, para a gente, Estado, para a gente, município, nós estamos procurando fazer o máximo que a gente pode, mas, obviamente, diante dessa fragilidade, né, a polícia tem agido, né, nós temos as ocorrências, né, a Guarda Municipal tem se esforçado, mas, efetivamente, há uma dubiedade, tanto que estão dizendo aí que o presidente vai acabar com o isolamento social em uma semana. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal já disse que os estados têm autonomia, mas é muito complicado, né, que nós não tenhamos a necessária união nacional de propósitos, como você tem nos outros países que avançaram muito mais para isolamentos na casa de 70%, 80%. É fato isso. Infelizmente, nós estamos nessa quadra nacional que nos impede de fazer algo mais nesse aspecto. Nós vamos ter agora, eu inclusive vou participar, acompanhar o governador, né, uma reunião com o ministro da Saúde. A gente quer ver qual é uma das perguntas, um dos questionamentos certamente desse encontro que vai ter, um encontro obviamente através de videoconferência, qual é a posição do Ministério da Saúde. Eu acho que todo mundo aqui quer a saída, né, a volta à normalidade possível. A volta à normalidade possível não vai ser a normalidade que nós tínhamos antes. A normalidade possível, com segurança, deverá chegar, mas ela tem que chegar no tempo certo, porque senão nós vamos ter uma catástrofe nacional e a gente precisa, pelo menos de nosso ponto de vista, trabalhar para evitá-la. Outros não pensam assim, infelizmente. Nós temos responsabilidade com a saúde e com a vida das pessoas.
Algo a acrescentar, doutor Gilson? E foi uma síntese perfeita, eu subscrevo aqui cada uma das palavras. Diria apenas que, do ponto de vista do município, né, o município tem conversado permanentemente com pessoas que são especialistas em comportamento coletivo e da adesão a medidas de mudanças de atitude em política pública, por exemplo. Então, os carros de som que passam nas comunidades do Recife hoje falam a língua e são as histórias e a solicitação e o apelo é feito pelo agente comunitário de saúde daquela área, porque é reconhecido naquela área como uma pessoa que exerce uma liderança e que tem uma credibilidade ali local. O uso dos drones, como o uso da tecnologia, né, na hora que o município mapeia que comunidades especificamente têm dificuldade de adesão, o drone vai lá, né, e faz o recado, passa o recado com um serviço de som, e as pessoas têm aderido de forma positiva a isso que está colocado. Todas essas são medidas educativas, digamos assim, e as medidas de enfrentamento coercitivo, obviamente, que dependeriam de um alinhamento completo, né, do ponto de vista do pensamento nacional, do ente federal, dos estados e municípios. E me parece, eu fico preocupado quando a gente percebe isso, se não é uma situação até quase de provocar factoides, no sentido de que haja mesmo, né, as pessoas tenham essa questão do enfrentamento local, não se crie factoides com isso, para determinada posição política sair mais valorizada no sentido, por exemplo, de tentar culpabilizar estados e municípios por um problema que é global. Quem está fechando o comércio, a indústria, os serviços nas cidades, não é um governador, ou não são os governadores, nem os prefeitos. Quem está fechando é a maior crise sanitária da história recente da humanidade. É um vírus que se iniciou, ganhou proporções globais e hoje fecha a França, fecha a Espanha, fecha a Itália, fecha os Estados Unidos, fecha todos os países que exercem liderança econômica no mundo inteiro. Então quem está fechando, quem está determinando isso, não é o desejo ou a vontade de políticos brasileiros. Quem está fechando e obrigando que essas medidas sejam tomadas é a necessidade de salvar vidas. E é por isso que nós, evidentemente, aqui, sempre que temos a oportunidade, falamos e continuamos e fortalecemos o apelo. Eu lembro que Recife, hoje, no último levantamento, foi a cidade no Brasil que melhor conseguiu fazer o isolamento. Mas ainda estamos muito distantes daquilo que seria ideal. E é por isso que a gente reforça esse apelo aqui, para que todos, então, juntos, possamos contribuir para salvar mais vidas. Ok, algo acrescentar, doutor André? Não é isso, eu só queria dizer que, assim, quando eu falo, inclusive, no apoio necessário das Forças Armadas, é pelo todo o respeito que nós temos das Forças Armadas como estruturante nesse processo. Aqui não vai absolutamente nenhuma crítica, aliás, nós temos trabalhado de forma muito harmônica com as Forças Armadas aqui no nosso estado, a partir de iniciativas mútuas do governador com as Forças Armadas, mas é fato que há uma linha, né, de comando nacional que impede que essas questões possam ser trazidas, né, para um patamar que poderia ser o ideal. Bom, assim, agradecemos as participações do secretário de Saúde do Recife, Geilson Correia, secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, André Longo, e também ao nosso intérprete de Libras de hoje, Jefferson Costa. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima.